Olá, boa tarde. A internet, essa praça pública virtual, é reflexo da sociedade e, como tal, também convive com a criminalidade. Para muitos criminosos cibernéticos, é uma verdadeira terra sem lei, mas esse suposto paraíso para a prática de crimes sem punição está prestes a ganhar legislação específica. A regulamentação da rede mundial de computadores e os crimes na internet são o tema do programa de hoje, que está começando agora. Você já se sentiu caluniado ou difamado na internet com a sensação de mãos atadas por não saber contra quem prestar queixa? Já se sentiu inseguro ao enviar um e-mail com seus dados bancários ou postar uma foto sua na rede? Ou mesmo já se viu tentado a criar um perfil falso nas redes sociais e teve dúvidas se o procedimento seria passível de punição? Se você respondeu positivamente a pelo menos uma dessas questões, é bom continuar assistindo ao programa Tema Jurídico, que hoje discute sobre crimes cibernéticos e regulamentação da internet. Para essa conversa, a gente convidou a professora do curso de Direito da Facisa, Milena Barbosa, e o diretor do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, Cláudio Lucena. Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. É uma honra tê-los aqui. Começando, professor Cláudio, nós temos dois projetos de lei em tramitação cujo objeto é a internet. Um busca estabelecer princípios básicos de uso, o marco civil, e o outro focado na tipificação de crimes na rede. O que deve vir primeiro, a punição ou os direitos e deveres dos usuários e provedores? Há quem defenda que as leis podem caminhar juntas. Como é que está esse processo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, professora Milena. Boa tarde aos telespectadores também. E me permita, Rodrigo, fazer um esclarecimento, já que o tema está tão popular, nessas últimas semanas a gente vem discutindo muito, né, depois do caso, né, que envolveu a Carolina Dickmann, se discute muito a respeito desse tema. Eu acho importante a gente fazer uma primeira distinção que, para mim, é básica. O cidadão comum tem a dimensão de que qualquer violação a qualquer regra é um crime. Né? A regra estabelecida, se alguém violou, é um crime. Se alguém ofendeu uma norma, uma lei, é um crime. O crime, na verdade, é uma categoria para o direito muito mais grave do que uma simples violação. Todos os ramos do direito convivem com violações. O direito administrativo, uma falta profissional no ambiente de trabalho, um dano, uma violação ambiental, uma falta eleitoral. Quantas violações eleitorais, né, são estabelecidas e a punição existe, mas não é aquela figura que o direito considera grave, né, como se considera um crime. Para a punição penal, o direito só aceita aqueles valores mais graves, realmente mais interessantes para a sociedade e, digamos, cuja violação pode representar um mal muito grande. Vida, patrimônio, né, honra, e esses bens são os bens que são passíveis de proteção criminal. No caminho, né, das leis, me parece que não há nada que impeça que elas caminhem, que a tramitação se dê junta, em paralelo. Agora, elas têm realmente âmbitos de aplicação completamente diferentes. Agora, esses tipos de crimes que o senhor apontou, que o direito toma conta, que o direito observa, realmente pode acontecer via internet e na internet. Vem acontecendo. Nas últimas décadas eles vêm acontecendo. Mas o que vem acontecendo são violações a interesses que o direito já protegia. Na vida, talvez eu não tenha visto até agora nenhuma agressão à vida, né, usando o meio eletrônico de comunicação. Ao patrimônio temos todos os dias. As fraudes são fraudes há milhares de anos. Elas simplesmente acontecem hoje através de um meio de comunicação eletrônica. A honra é violada através da internet, nas redes sociais, né, com o advento de meios de comunicação eletrônica, mensagens instantâneas. De toda forma, pode-se violar a honra. Outros bens jurídicos tradicionais vêm sendo violados há muito tempo. Me parece que o que se discute agora nem é exatamente o caso que aconteceu com a Carolina Dickmann. São 3 interesses jurídicos que eu entendo que são novos. Aí esse é a realidade da tecnologia que gerou. São coisas com as quais a sociedade não se preocupava porque elas não existiam, né? Mas agora existem. Nesse contexto, professor Cláudio, a gente pode dizer que hoje se recorre ao Código Civil para tentar punir a maioria dos crimes cometidos na internet, mas a legislação mais adequada é a específica? Olha, eu acho que isso é exatamente a ilustração desse primeiro argumento que eu levantei. O Código Civil no Brasil disciplina a relação entre pessoas, entre particulares, né, ou entre pessoas em grau de igualdade. O Código Penal disciplina a relação de punição entre o Estado e o cidadão. Então são coisas completamente diferentes. O que pode acontecer no âmbito do Código Civil é alguma coisa
para a qual a internet não trouxe nenhuma novidade. Um dano. Alguém, quando expôs as fotos da Carolina Dickmann na internet, talvez tenha evitado que ela obtivesse algum lucro da exploração comercial voluntária que ela teria da imagem dela. Isso é um dano. O dano, o Código Civil prevê e o direito civil protege. Então, um processo civil, uma ação de reparação de dano seria o suficiente para ela se ver reparada, desde que as pessoas tivessem condição de reparar. O que é que nós estaríamos buscando com uma punição penal? Historicamente, as punições do direito penal são punições mais graves. Foi a morte, durante algum tempo, uma punição muito grave, que o direito penal previa. Aconteceu o degredo, exílio, as pessoas eram exiladas, né, por força de punição penal. Hoje, as penas de direito penal mais comuns são as privações de liberdade. Restringir a liberdade de alguém, encarcerar, colocar na cadeia, num presídio, privar alguém da liberdade. E já no avançar dessas penas, já começam a surgir punições ainda mais brandas. Prestação de serviços à comunidade, multa, né, conversão, encontrar uma outra forma de punir. Então, eu posso dizer que o Código Civil já pune suficientemente quem pratica um dano na internet. E já dá as ferramentas para isso. Mas o Código Penal seria talvez a forma de buscar aquela punição mais grave para quem cometeu uma violação mais séria. Agora, professora Milena, quais seriam as principais condutas ilícitas praticadas na internet que não são possíveis de enquadrar nas leis já existentes? A gente tem o site SaferNet Brasil, ele discorre, ele tem uma estatística que mostra quais são as condutas que são mais praticadas. Então, se a gente for recorrer agora às estatísticas, no primeiro trimestre de 2012, a gente viu que cerca de 6 mil denúncias de pornografia infantil, que depois, posteriormente, veio a incitação de crimes contra a vida, e posteriormente a gente teve já em terceiro lugar o homofobia e por fim, no quarto lugar, a xenofobia. Então são as condutas que são mais praticadas pela internet. É uma situação que mostra para a gente uma necessidade de uma maior fiscalização. A verdade é que a gente não pode ter medo da utilização da internet, nem achar que a internet é um monstro, é um bicho de 7 cabeças. A gente, na verdade, tem que se adequar a esse novo contexto informático. Mas esses crimes já são previstos na lei? No caso da pornografia infantil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já no artigo 241, ele pune quem pratica, quem divulga, quem dissemina essas fotos, essas imagens de crianças, essas imagens infantis. É uma pena de 2 a 6 anos de reclusão. Aliás, ótima legislação, né? Exatamente, bastante atualizada. Ok. Ainda não existe o crime cibernético, professor Cláudio, mas o crime cujo o meio é a internet, no caso. Perfeito. Com a lei, se espera algum tipo de mudança de comportamento na rede? Olha, a lei Dickmann, e é assim que eu vou me permitir chamar, porque foi o caso que chamou a atenção né? Que mexeu com todo mundo. É uma lei do deputado, a proposta do deputado Paulo Teixeira, da deputada Manuela Dávila e, de novo, de uma paraibana, da deputada Luísa Erundina. Parece ser a toque de caixa, mas essa discussão não aconteceu agora. Todo mundo, né, se comenta, e essa informação é pública, de que esse histórico de discussão data de 1996. O primeiro projeto, 96, então, do então deputado Cássio Cunha Lima. O projeto fica na Câmara, depois em 99 passa para um novo projeto de lei do deputado Luiz Piauirini, em 2003 com o senador Eduardo Azeredo, e agora esse projeto. Não há muita diferença entre essas tipificações. Sempre se busca mais ou menos a mesma coisa. O que é que essa lei busca hoje criminalizar? E o que é que ela hoje, se aprovada, implicaria para a sociedade brasileira? O acesso a um sistema de informação, uma linguagem bem didática, o acesso a um e-mail que não é o seu, sem autorização, passaria a ser tipificado como crime, com penas que não excedem a 2 anos. Uma outra possibilidade de crime, a rigor, são 3 condutas novas. Essa do acesso a uma conta que não é a sua, e aí tanto faz um e-mail, uma conta de rede social, uma conta de um sistema de informação privado, de uma loja, ou um sistema de informação público de um órgão como o Detran, por exemplo, do Fórum, do Tribunal de Justiça, do PROCON. Uma segunda conduta criminalizada será a de impedir o acesso a um sistema de informação. São os crimes chamados são ataques de negação, tecnicamente chamados negação de serviço, por meio do qual alguém impede o funcionamento de um computador, impede o acesso durante um período de tempo. Supõe aí que para o show do Paul McCartney todo mundo tenha tentado comprar ao mesmo tempo esses ingressos,
Um ataque de negação de serviço seria um ataque por meio do qual eu compraria o meu e depois dispararia um ataque de computadores para que depois de mim ninguém mais comprasse. Isso pode acontecer, por exemplo, para impedir o acesso de alguém à inscrição no concurso público, pode impedir alguém de protocolar um recurso no tribunal que usa sistema de automação. Prejudicar alguém. E um terceiro é um crime bastante comum, uma conduta bastante comum, que era a utilização de cartão de crédito para fraude. Não tem muita relação com a tecnologia, é simplesmente a implementação de uma conduta antiga. Mas a questão maior é tentar monitorar, não é? Se criar um ambiente de monitoramento para que essa quantidade de crimes, essas condutas, não pode dizer crime ainda, né? Mas essas condutas prejudiciais à sociedade, que elas venham a diminuir. O que está faltando em alguns casos, como a gente já falou aqui, não se pode aplicar analogia. Então, para determinadas situações, a gente precisa de uma lei específica. Porque no momento em que a gente aplica analogia, a gente vai estar ferindo o princípio da legalidade. A gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco você fica sabendo a quem denunciar os crimes virtuais. É um minuto só.